Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo a esta live do dia 27 de novembro. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, nesta manhã de sábado, na Tua presença, estamos Te adorando, estamos Te louvando, porque só o Senhor é Deus no céu e na terra. Derrama sobre mim, os meus irmãos, o Espírito Santo. Abre a nossa mente para estudarmos a Tua palavra neste momento e que o Senhor nos dê a Tua mensagem, a Tua palavra, para nos fortalecer, para nos animar, para nos tornar mais semelhantes a Jesus. É em nome de Jesus que pedimos. Amém. Feliz sábado a todos. Sejam bem-vindos a esta live. Deus colocou no nosso coração e a minha esposa, que sempre me sugere os títulos, ela também sugeriu o título desta live de hoje. Você está pronto para ir com Jesus até a prisão e a morte? Você está pronto? Abra sua Bíblia, lá em Lucas capítulo 22. Abra sua Bíblia em Lucas 22 e vamos ler os versos 31 a 34. Lucas 22 e os versos 31 a 34. Aqui nós lemos: Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo. Mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma os teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Vocês estão percebendo a autoconfiança, a segurança de Pedro? E o verso 34, mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Queridos, você está pronto para ir até a prisão e a morte por amor a Jesus Cristo? Pedro disse: eu estou pronto, Senhor. Pedro, ele era rápido em responder. Pedro era um sanguíneo que estava sempre falando, o tempo todo. Sempre era o primeiro a responder às perguntas. Queridos, o que me assusta na vida de Pedro é o fato de que ele não se conhecia. Você se conhece? Será que nós nos conhecemos? Você está pronto para ir com Jesus até a prisão e a morte? É muito comum nós ouvirmos as pessoas falando assim: ah, se fosse eu. Ah, se eu estivesse no lugar de Adão. Ah, se eu estivesse no lugar de Pedro. Queridos, será que nós nos conhecemos? Em geral, nos achamos suficientemente fortes. Em geral, nos achamos suficientemente fiéis a Jesus para não negá-lo. Mas eu já percebi que Deus permite as tempestades na nossa vida para nos acordar, para nos conhecermos melhor, para corrigirmos os nossos defeitos e fraquezas. Foi assim que Deus agiu com Abraão, que foi chamado para ser o pai da fé, mas não tinha fé. Ele por 2 vezes mentiu que Sara não era sua esposa. Ele estava fraquejando e Deus o chamou para ser o pai da fé. Então Deus permitiu que Abraão passasse por humilhação, por vergonha, para aprender a desconfiar de si mesmo e confiar unicamente no Senhor Jesus. Deus permite que atravessemos o deserto. Aliás, queridos, Deus nos conduz, Ele próprio nos conduz pelo deserto. Assim como fez com Israel quando saiu do Egito, poderia ter levado Israel por um caminho muito mais fácil, muito mais curto, mas escolheu o caminho mais longo e mais difícil, o caminho do deserto. Por que Deus escolhe nos conduzir pelo deserto? Ah, queridos, a travessia do deserto prova quem é trigo e quem é joio. Nós precisamos passar pelo deserto. As pressões da sociedade, as pressões da pandemia, as decepções, as desilusões, tudo isso que acontece conosco e ao nosso redor não é causado por Deus. Deus não é a causa de tudo isso, mas Deus permite.
E quando Deus permite, Ele tem um santo propósito. Ele tem um sagrado propósito ao permitir que as provações cheguem até você. Mas lembre-se, as provações antes de chegarem até você são medidas por Deus, são pesadas por Deus e então são liberadas, porque Deus tem um santo propósito. Pedro, meus queridos irmãos, ele era sincero. Ninguém coloca em dúvida a sinceridade de Pedro, mas ele não se conhecia, achava que estava pronto. Pedro tinha certeza de que estava pronto. Pedro tinha muitos motivos para ter uma forte autoconfiança. Pedro tinha muitos motivos para estar cheio de si mesmo. Por quê? Porque ele tinha andado sobre as águas, coisa que nenhum outro discípulo fez. Ele andou sobre as águas. Pedro tinha realizado milagres, curado doentes, expulsado demônios em nome de Jesus. Pedro estava andando com Jesus Cristo dia e noite por mais de 3 anos. Ele tinha razões suficientes para estar cheio de si, estar cheio de autoconfiança. Pedro tinha recebido elogios da própria boca de Jesus. Quando você abre a Bíblia ali em Mateus capítulo 16, em Mateus capítulo 16, quando você abre a Bíblia aqui, Jesus Cristo pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E depois, Jesus fez uma pergunta mais direta: e vós, quem dizeis que eu sou? Isto está em Mateus capítulo 16, e o verso 13 em diante. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns dizem que tu és João Batista, outro Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Bem-aventurado, disse Jesus, és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Quando Jesus fez esta declaração, este elogio, Pedro se encheu de orgulho. Ele se achou o preferido. Queridos, Pedro também viu a divindade de Jesus sendo irradiada através da sua humanidade. Quando Pedro subiu ao Monte da Transfiguração com Jesus Cristo, ali estava Jesus Cristo, ele foi transfigurado, ali apareceu Moisés e apareceu Elias. E a divindade de Jesus irradiou através da sua humanidade. Pedro viu isso. Queridos, no livro Desejado de Todas as Nações, Deus fala que por pelo menos 12 vezes a divindade de Jesus irradiou através da sua humanidade. Quando eu percebo tudo que Pedro viu, tudo que Pedro experienciou com Jesus Cristo, sua intimidade com Jesus, eu sou forçado, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, eu sou forçado a reconhecer a minha fragilidade. Eu não chego nem perto de Pedro na sua experiência com Jesus. Quem somos nós quando nos comparamos com Pedro? Pedro falou: eu estou pronto para ir contigo até a prisão e a morte. Pedro estava pronto, irmãos? Será? Ele pensava que estava pronto, mas ele tinha um ego muito forte. Ele tinha uma autoconfiança muito forte. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26, vamos ver os versos 31 em diante. Aqui diz: então Jesus lhes disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão, mas depois de eu ressuscitar irei adiante de vós para Galiléia. Mas Pedro, respondendo, disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. Queridos, Jesus anteviu a queda de Pedro. Jesus Cristo anteviu a negação de Pedro. Se Jesus anteviu,
Por que ele não evitou? Por que ele permitiu a queda de Pedro? Queridos, Jesus viu que Pedro era sincero, mas Pedro ainda estava cheio de si mesmo, cheio de autoconfiança. Ainda não tinha aprendido a desconfiar de si mesmo. A profecia de Jesus não determinou a queda de Pedro. As profecias não determinam as coisas. As profecias revelam que Deus sabe das coisas antes delas acontecerem, embora não seja Ele quem determine as coisas. Assim Jesus anteviu a queda de Pedro, mas não determinou que ele tinha que negar o seu mestre. Jesus percebeu que Pedro precisava desta amarga experiência para se converter. 3 anos andando com Jesus Cristo, intimamente relacionado com Jesus Cristo. Mas Jesus disse, quando te converteres. Queridos, será que nós podemos estar assim há 10, 15, 20 anos na igreja, andando com Jesus Cristo e ainda não sermos convertidos? Porque Pedro ainda não era convertido. Por isso Jesus disse, quando te converteres, confirma os teus irmãos. Nós lemos no livro Caminho a Cristo. Peço para vocês prestarem atenção no texto que está no livro Caminho a Cristo, que foi Deus quem escreveu através de Ellen White. Ali fala, devemos amar e respeitar os outros a despeito das falhas e imperfeições que não podemos deixar de notar. Devemos cultivar a humildade e a desconfiança de nós mesmos. Caminho a Cristo, página 121. Você e eu precisamos cultivar a humildade e a desconfiança de nós mesmos. Será que estamos aprendendo a desconfiar de nós mesmos? Ou desconfiamos de todas as pessoas, menos de nós mesmos? Meu querido irmão, meu querido amigo, pode ser que você esteja dormindo com o próprio inimigo, porque o nosso maior inimigo é o nosso eu, é o nosso ego. Nós temos que aprender a desconfiar de nós mesmos. Na meditação matinal Exaltai-o, Deus fala assim, na página 238. Todo aquele que procura a preciosa dádiva da vida eterna deve desconfiar da sua própria força. Prestem atenção, deve desconfiar da sua própria força e com muita oração lançar o seu coração desvalido sobre Cristo. Meditação matinal Exaltai-o, página 238. Nós lemos também na meditação matinal Para Conhecê-lo, na página 252. Temos que aprender a desconfiar de nós mesmos e a confiar inteiramente em Deus, quanto a ser o nosso guia e o nosso apoio, quanto ao conhecimento da sua vontade e forças para cumpri-la. E no livro Atos dos Apóstolos, página 289, diz, em meio à tormenta da tentação, Pedro compreendeu que o homem só pode andar seguramente quando, em absoluta desconfiança própria, confie no Salvador. Andar em absoluta desconfiança própria. Eu tenho que aprender isso. Você também, meu querido irmão, andar em absoluta desconfiança própria. Nós somos tantas vezes ensinados a confiar em nós mesmos. Existem tantos seminários de autoajuda, existem tantos instruindo e dizendo que nós deveremos dizer eu posso, eu consigo, eu sou vitorioso, que nós aprendemos a confiar em nós mesmos. No livro Patriarcas e Profetas, na página 529, diz assim, o conteúdo da Bíblia, presta atenção, o conteúdo da Bíblia visa inculcar em você e em mim a desconfiança na força humana e incentivar a confiança no poder divino. O conteúdo da Bíblia é colocar em você e em mim a desconfiança de nós mesmos. Quando Pedro disse que seguiria ao Senhor à prisão e à morte, ele era sincero em cada palavra que proferia, mas não se conhecia, não conhecia a si mesmo. Pedro necessitava desconfiar de si mesmo e ter maior fé em Cristo Jesus. Desejado de todas as nações, capítulo 73, página 477. E ainda lemos, queridos, na meditação matinal, olhando para o alto.
na página 360, que cada um trema e tenha receio de si mesmo. Que cada um trema e tenha receio de si mesmo. Nós temos que temer o nosso eu. E no livro Desejado de Todas as Nações, capítulo 25, página 166, diz assim: a primeira coisa a ser aprendida por todos os que desejam tornar-se coobreiros de Deus é a desconfiança de si mesmos. Qual é a primeira coisa que você e eu precisamos aprender? É a desconfiança de nós mesmos. Então, acham-se preparados para lhes ser comunicado o caráter de Cristo. Desejado de Todas as Nações, página 166, no capítulo 25. Queridos, por que Davi, quando jovenzinho, foi tão abençoado, foi tão usado pelo Senhor, e depois de velho, adulterou com Batseba, matou o marido dela, Urias, o Eteu? Por que as pessoas fazem certo quando jovens e depois fazem tolices na velhice? Por quê? Porque na velhice acham que têm experiência, que sabem tudo e largam da mão de Deus. Davi, quando jovem, matou um urso, matou um leão, depois matou Golias. Davi, quando jovem, confiava no Senhor dos Exércitos. Mas depois de entronizado como rei, ele se tornou tão poderoso, tão famoso, ele teve tanto sucesso, que ele largou das mãos de Deus. Aprendeu a confiar em si mesmo, por isso ele caiu. Salomão, a mesma coisa. Quando jovenzinho, quando se tornou rei, ele disse: eu sou inexperiente, Senhor, eu não sei nada. Pediu a Deus sabedoria, e Deus deu para ele sabedoria, e deu também prosperidade. Mas na velhice, ele fez tolices. Ele adulterou, ele se prostituiu, ele ofereceu seus próprios filhos, sacrificando-os a Moloque, a Satanás. Por que as pessoas, quando jovens, fazem coisas mais corretas do que na velhice? Quando jovenzinhos, nós somos dependentes, nós reconhecemos que nada sabemos, nós desconfiamos de nós mesmos. Mas depois de pastores e líderes experientes, nós corremos o risco de confiar na nossa experiência e largamos das mãos de Deus. Tudo que antes foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Eu me lembro que quando eu iniciei o meu ministério, eu tinha somente 23 anos de idade, ali na cidade de Curitiba, na igreja de Santa Quitéria, foi o meu primeiro distrito. Queridos, eu não sabia fazer um sermão, eu não sabia dirigir uma comissão de igreja. Era pela primeira vez que eu estava dirigindo uma Santa Ceia. Queridos, eu não sabia nada. Eu orava muito, eu dependia muito de Deus em cada sermão que fazia, em cada ceia que dirigia. Queridos, eu estava ligado, conectado com Deus. Qual é o risco nosso de pastores mais experientes? Qual é o nosso risco? O grande risco é perdermos a dependência de Deus. O risco é nos tornarmos pastores profissionais. Profissionalização nas pregações dos sermões. Profissionais na condução de uma santa ceia, na condução de uma comissão de igreja. O risco é nos tornarmos frios e formais. Muitos são profissionais em contar histórias que fazem as pessoas chorarem. Ou muitos são profissionais em contarem piadas para fazerem o povo rir. Não dependem mais de Deus, estão perdidos e não sabem. Foi isso que aconteceu com Pedro. Ele já tinha realizado muitos milagres, já tinha expulsado muitos demônios, já tinha andado sobre o mar, já era reconhecido como um líder entre os 12. Todas estas circunstâncias fizeram com que Pedro confiasse em si mesmo. Todas estas circunstâncias geraram em Pedro uma autoconfiança. Ele não imaginava que ele poderia trair Jesus e cair. Ele estava cheio de si mesmo. Quando eu fiz o meu doutorado, terminei meu doutorado ali na Andrews University em 2004. Eu escolhi como tema para minha dissertação, para minha tese, este assunto. Por que tantos pastores adulteram? Por que tantos pastores caem? E nesta tese que eu fiz ali na Andrews,
que está lá na biblioteca da Andrews, a tese. Queridos, durante as minhas pesquisas, eu encontrei um estudo que foi feito pelo Dr. Howard Hendricks, neste livro, Finishing Strong, ou seja, Terminando Fortes. Neste livro, eu encontrei uma pesquisa feita pelo Dr. Howard Hendricks. Ele fez um estudo com 246 pastores, pastores de tempo integral, pastores que tinham adulterado, pecado sexualmente. Este estudo foi feito analisando os pastores num período de 2 anos somente. Dr. Hendricks entrevistou um a um os 246 pastores e ele descobriu 4 coisas em comum em todos eles. A primeira coisa que ele descobriu: nenhum deles estava envolvido em um grupo de oração. Estão prestando atenção? Nenhum dos pastores que caíram estava envolvido num grupo de oração. Nenhum deles tinha uma pessoa de confiança com quem orava regularmente. Em segundo lugar, cada pastor tinha interrompido a sua comunhão diária, tempo de oração e estudo da Bíblia e adoração. Em terceiro lugar, acima de 80% deles tinha se envolvido sexualmente com uma outra mulher durante a sessão de aconselhamento. Em outras palavras, eles estavam gastando boa parte do seu tempo ao lado de uma outra mulher que não era sua esposa. Em quarto lugar, sem exceção, todos os 246 pastores tinham a plena convicção de que nunca cairiam no adultério. Ah, meus queridos, quando você tem certeza de que você não vai adulterar, você está pronto para adulterar, pronto para cair, porque você está com a guarda baixa. Vocês já perceberam por que eu estou contando esta experiência desses 246 pastores? Porque todos eles tinham uma forte autoconfiança. Não tinham um companheiro ou grupo de oração. Todos eles passavam muito tempo com uma outra mulher que não era sua esposa. Todos eles não tinham um momento diário da comunhão com Jesus. Todos eles tinham a certeza de que nunca iriam cair em adultério. Por isso caíram em adultério. No caso de Davi, de Salomão e do próprio Sansão e destes 246 pastores, todos caíram por excesso de confiança em si mesmos. Todos caíram por excesso de confiança em si mesmos. Por que eu estou falando isso, meu querido irmão, minha querida irmã? Porque todos nós, eu e você, somos fracos. Todos nós temos que aprender a desconfiar de nós mesmos. A primeira coisa, diz Deus no Desejado de Todas as Nações, capítulo 25, página 166. A primeira coisa a ser aprendida por todos os que desejam tornar-se coobreiros de Deus é o quê? É a desconfiança de si mesmos. Acham-se então preparados para lhes ser comunicado o caráter de Cristo. O conteúdo da Bíblia tem o propósito de inculcar em você e em mim a desconfiança na força humana, a desconfiança própria, e incentivar a confiança no poder divino. A Bíblia, meus queridos, fala insistentemente que nós não podemos vencer por nós mesmos. Mas também a Bíblia fala que nós podemos vencer em Jesus Cristo. Ah, queridos, a Bíblia não só fala do nosso fracasso quando separados de Jesus, mas a Bíblia também fala da sua vitória, do seu sucesso, quando você não larga das mãos de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Por isso, Filipenses capítulo 4, verso 13. Filipenses capítulo 4, verso 13 diz: eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Isto é ânimo, isto é alegria para você. Você pode vencer qualquer pecado, você pode vencer qualquer vício, você pode se desvencilhar de qualquer droga. Em Cristo Jesus somos mais do que vitoriosos. A palavra de Deus também diz em Romanos capítulo 8, abra sua Bíblia. Em Romanos capítulo 8 vamos ver os versos 37 e 38. Romanos capítulo 8 e os versos 37 a 39. Aqui diz:
Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Em quais coisas somos mais do que vencedores? Em todas as coisas, meu querido irmão. Tenha esta plena certeza. Em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Em todas as coisas significa todo o pecado, todo o vício, todo o mau hábito, toda a fraqueza, todo o defeito de caráter. Seremos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Quem é ele? É Jesus Cristo. E o verso 38, porque estou certo de que nem a morte nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada poderá nos separar de Jesus Cristo. Em 1 João, abra sua Bíblia. Primeira carta de João, capítulo 5. A primeira carta de João, o capítulo 5, e vamos ver então os versos 3 a 5. Aqui nós lemos: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Vocês estão vendo aqui a plena certeza da vitória em Cristo Jesus? Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Você crê em Jesus Cristo? Você é dependente dele? Você chora aos pés de Jesus Cristo, confessando seus pecados todos os dias? Você se levanta de manhã ajoelhado, você cai da cama já de joelhos, adorando ao Senhor Jesus Cristo? Queridos, em Jesus Cristo somos mais do que vencedores. Eu quero deixar com você esta certeza de vitória. Vitória sobre o pecado, vitória sobre o sexo, vitória sobre drogas, vitória sobre defeitos de caráter. Não seja um fracassado. A mente que Jesus dá para você é a mente dele. É essa mente de Jesus que o Espírito Santo implanta em você. E é uma mente de vitória. É uma mente de vitorioso sobre qualquer hábito e qualquer pecado. Quem é que vence o mundo senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Eu leio ainda com você primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, e o verso 57. Aqui lemos: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. O que nós temos em Jesus Cristo? Vitória. Vitória sobre Satanás. Satanás não tem domínio sobre você quando você não vive na prática de pecados conhecidos. Por isso, querido irmão, querida irmã, sejamos vitoriosos em Cristo Jesus. Ali em Hebreus capítulo 11, existe ali uma galeria de heróis da fé. Todos falharam, todos pecaram, mas todos se levantaram. A glória humana não é nunca cair. A glória humana é se levantar cada vez que cai e falar: eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Em Jesus Cristo, graças a Deus, porque Ele nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, 57. Deixo com você, meu querido irmão, minha querida irmã, esta mensagem de vitória, essa mensagem de ânimo, essa mensagem de alegria. Que Deus derrame sobre você o Espírito Santo. Que Jesus Cristo dê para você a paz que somente Ele tem para dar. E que você seja feliz e vitorioso em Jesus Cristo, hoje e sempre. Aleluia, aleluia. Fique com a paz de meu Jesus. Amém.